E hoje nós vamos falar sobre o João. O João que foi o primeiro a escrever o Evangelho, ou um dos Evangelhos. Meu Senhor. E você vai dizer, bom, mas quem escreveu foi Marcos. Realmente, foi esse mesmo que nós vamos falar essa noite, sobre João Marcos. O primeiro nome dele é João, e depois o nome dele em hebraico é João, e depois foi chamado de Marcos. Algumas traduções ainda chamam ele de João Marcos, mas o Evangelho é tido como o Evangelho de Marcos. E nós vamos falar sobre ele essa noite. E pegar alguns exemplos da vida dele e trazer para nós. Obrigado. Abriu suas Bíblias em Atos, no capítulo 13. Capítulo 13. E aqui é um momento bem interessante da história da igreja. Aqui vai ser a primeira viagem missionária. Os primeiros missionários vão ser enviados a ministrar a palavra, a pregar o Evangelho, as boas novas. E nós vamos ler agora. E diz assim: e na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam, jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Selência e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, e João Marcos os seguia para auxiliá-los. A igreja ora, a igreja jejua para mandar os primeiros missionários, os primeiros homens da linha de frente que iriam anunciar as boas novas. E o Espírito Santo separa dois, Barnabé e Saulo. E depois vai ser chamado de Paulo. A Saulo e Paulo muda só do hebraico para o grego. Então a igreja orou, colocou as mãos sobre eles e vai enviar eles. No verso 5 aparece o nosso personagem de hoje, João Marcos. E diz que eles seguíamos para auxiliá-los. Ou seja, na primeira viagem missionária, no primeiro chamado, os primeiros caras que botaram a cara à tapa para anunciar a palavra, os primeiros, Barnabé, Paulo, e eles vão e vai junto com eles o nosso menino, o nosso personagem, João Marcos. Então ele estava entre os primeiros. Ele recebeu a oração da igreja, ele ouviu as frases: olha, vai lá, Deus é com vocês, nós vamos continuar orando por vocês, olha, a missão não vai ser fácil, mas você pode ir, nós vamos interceder. Ele recebeu talvez todo esse tipo de palavra, esse incentivo, e está tudo legal, afinal eu estou indo agora anunciar o Evangelho de Cristo, eu estou indo agora anunciar a graça, eu estou indo agora falar, cumprir com o mandamento que ele disse, porque quando ele subiu aos céus, ele me deu uma ordem, e de pregar o Evangelho. Ele não disse que era para eu escolher se eu ia ou não, ele me deu uma
vá, pregue, anuncie. E agora eles são os primeiros aí. E imagina o ímpeto, imagina, Leandro, hoje que você tem um lugar para desbravar e chegue à igreja e diga: olha, nós oramos, o Espírito Santo falou com nós, e agora, Leandro, vai tu, o Roger e o Jardel, vão. Foi o Espírito Santo que deu a ordem. Foi o Espírito Santo que disse para eles ir, porque tinha um chamado para eles. E João Marcos está no meio. E parece que começou com tudo. Mas agora vamos no verso 13. E olha o que vai dizer no verso 13. No verso 13, vai dizer assim: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que ficava na Panfilha. Então, João Marcos os deixou ali e regressou para Jerusalém. Tava legal a nossa história, né? O cara foi escolhido, o cara foi separado, mas logo adiante a Bíblia relata que João Marcos, olha, ela não diz o porquê, mas diz que João Marcos os deixou ali e voltou para Jerusalém. Pegamos bem esse texto? Bom, João Marcos, filho de Maria de Jerusalém, e no capítulo 12, verso 12, é mencionado a mãe dele. Só uma folha adiante, só um capítulo adiante, 12 diz assim: depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, a mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Essa era a mãe de João Marcos, irmã minha. A casa dela foi o primeiro lugar que os discípulos se reuniram. Foi na casa de Marcos. O primeiro lugar que a igreja começou, praticamente, onde se reuniam as pessoas, foi na casa de Marcos. Foi na casa da mãe do Marcos. Foi ali que a igreja começou. A tradição também diz que o cenáculo, aonde teve a última ceia, também era propriedade da mãe de Marcos. A última ceia que Jesus estava com os discípulos, a tradição diz que era da mãe de Marcos. E provavelmente, se a tradição estiver certa, o cenáculo, aonde o Pentecoste aconteceu, também era da mãe de Marcos. Estão conseguindo entender quem era Marcos? A mãe, a casa dele, era um lugar que recebia os discípulos. A casa dele, o cenáculo da mãe dele, o meio que ele fazia parte, era um meio muito abençoado. O primo dele, Barnabé, em Atos capítulo 5, se vocês lerem depois em casa, vocês vão ver que ele pegou todas as propriedades que ele tinha, ele vendeu e colocou tudo aos pés dos apóstolos. Esse era o primo dele, Barnabé. Então Marcos, ainda pela história adolescente, talvez, criança, adolescente, quando aconteceu os acontecimentos de Jesus, mas a mãe dele sabia. Então ele devia ser adolescente, criança para adolescente nessa época.
Isso quer dizer que ele foi criado em um ambiente em que todos eram uma bênção. Imagina você se preparar para o culto da quarta-feira e você chega para Maria, sua mãe: mãe, o que vamos ter hoje? Hoje não vamos ter o culto, quem que vai pregar? Hoje vai ser o Pedro que vai pregar. Hoje vai ser o Tiago que vai pregar. Tudo isso era a parte que Marcos cresceu. A sua mãe ajudava, na casa da sua mãe tinha as primeiras reuniões. Então qualquer contato que Marcos tivesse com os discípulos, ele podia saber tudo de primeira mão sobre o que Jesus fazia. Ele cresceu ouvindo o que Jesus fazia. Ele cresceu ouvindo, participando dos cultos, onde testemunhos eram dados sobre o que Jesus fazia. E quando acabava talvez a reunião, ele chegava: e aí Pedro, me conta bem essa história, como é que foi caminhar sobre o mar? E aí Pedro relatava para ele: olha, estava assim, assim assado, e ele apareceu do nada, e nós achamos que era um fantasma, mas não era um fantasma. Então Marcos, não importa o que nós achamos, não importa o medo que nós temos, ele vai aparecer, e ele vai acalmar qualquer tempestade em nossas vidas, Marcos. E Marcos escutando aquilo, e aí depois ele ia lá e falava: e aí João, como é que é? Olha Marcos, ele é maravilhoso, deixa eu te contar, uma vez ele fez isso e assado. Uma vez ele estava indo e tinha uma mulher com fluxo de sangue, e já fazia 12 anos, Marcos, e sabe o que aconteceu? Ela tocou só na orla dele, Marcos, e quando ela tocou, tamanha era a fé dele, que todo aquele fluxo que ela tinha, que levava o sangue dela, que levava a felicidade dela, que levava a paz dela, que levava a esperança dela, Marcos, tudo aquilo cessou. Ele a curou. Sabe, Marcos, não importa o que tu tem, a tua motivação, não importa quando está sendo sugado as tuas energias, o que importa, Marcos, é que quando tu encontrar com Ele, Marcos, quando tu tiver contato com Ele, a tua saúde é restaurada, Marcos, o fluxo para na hora, a vida volta, Marcos. E ele cresceu escutando isso. Marcos cresceu num ambiente assim, em testemunhos, em histórias que falavam sobre Jesus. E agora que nós vemos aonde ele cresceu, nós paramos aqui, aonde a igreja separa os missionários e manda, e ele está ali no meio, e ele foi colocado para auxiliar. Aleluia. Marcos não era novato na fé, Marcos cresceu dentro da igreja. Marcos não era um recém-convertido, ele cresceu, e agora tinha uma missão para ele, tinha uma missão para ele fazer, tinha pessoas para ele auxiliar, e eu não sei qual o motivo. Ele olhou: bom, isso não é para mim, eu vou voltar, isso não é para mim. Ele não abandonou a Cristo, mas ele abandonou a sua missão. E no capítulo que nós lemos, no 13, que ele abandona, ele volta para Jerusalém. Paulo e Silas continuam a viagem, ou melhor, Barnabé e Paulo continuam a sua viagem. Quando eles retornam, eles já não são mais chamados de missionários, eles são chamados de apóstolos. Conseguiu entender? Eles saem missionários, Marcos está junto, mas Marcos decide voltar, abandona a caminhada, abandona a missão, deserta. Eles continuam a viagem deles, o tempo passa, e quando eles voltam, eles são chamados de apóstolos. Talvez, se Marcos tivesse continuado com eles e completado a missão, quando ele voltasse, talvez ele também seria chamado de apóstolo. Provavelmente. Mas ele não quis, ele abandonou a missão. E agora Paulo
Barnabé retornam, são chamados de apóstolos, e agora eles se preparam, passa o tempo, eles se preparam para a sua segunda viagem, para onde eles vão visitar todas aquelas cidades que eles já haviam pregado o Evangelho. E chegou a hora de separar a equipe novamente. E agora vamos separar a equipe. E a equipe que eles separam, irmão João, tem um carinha lá que está pronto, está tudo pronto já deu para ir viajar de novo. E qual que é o nome desse cara? João Marcos. O cara que abandonou a primeira viagem, agora está pronto para a segunda. Quer ir para a segunda. E chega Barnabé, o seu primo, e fala para Paulo: olha, Paulo, nós vamos levar o cara. E vocês lembram qual que é a resposta de Paulo? Vocês lembram qual que é? Vamos ler em Atos 15, 36. Passados alguns dias, Paulo propôs a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais pregamos a palavra do Senhor, a fim de observarmos como estão vivendo. E Barnabé queria que João Marcos o acompanhasse. Agora verso 38. Paulo, entretanto, não conseguia ver razão para levar consigo aquele que desde a Panfilha havia decidido se afastar deles e não acompanhara até o fim da missão. Por esse motivo, tiveram um desentendimento tão exacerbado que decidiram se separar. Barnabé partiu, levando consigo João Marcos, e navegaram para Chipre. Paulo, no entanto, preferiu a companhia de Silas e partiu, entregue aos cuidados do Senhor pelos irmãos, e assim passou pela Síria e Sicília, encorajando as igrejas. Segunda viagem, nosso personagem está aqui de novo, querendo fazer a missão. E agora ele escuta um não. E agora Paulo diz: não, Barnabé, calma aí, eu não quero levar esse cara. Porque o João Marcos já falhou uma vez. Está vendo João Marcos, Barnabé? Ele nos abandonou no começo da viagem. Como é que eu vou acreditar nesse cara? O que me leva a entender que ele não vai me abandonar de novo? Eu confiei nele na primeira viagem, nós confiamos nele na primeira viagem. Era para ele nos auxiliar, era para ele nos guardar, era para ele nos ajudar. E ele nos abandonou. Ele escolheu voltar. Como é que eu vou confiar agora em João Marcos para ele andar comigo de novo? Para ele completar mais uma missão, se na primeira ele já falhou? E a Bíblia diz aqui que eles brigaram, tiveram desentendimento e se separaram. Imagina o tamanho da briga. Barnabé querendo levar, porque convenhamos, ele se arrependeu, ele já entendeu que ele errou, ele quer fazer de novo. E Paulo, não, ele já falhou uma vez, eu não consigo confiar nele de novo, vamos se separar. E como é que fica João Marcos na história? Como é que fica agora ele escutando isso? Que ele não é digno de confiança. E agora, dentro disso que nós vemos aqui, eu quero trazer para nós, como cooperadores da igreja hoje. Talvez a gente foi criado num ambiente que nem Marcos,
com muitos testemunhos, começamos a dar os primeiros passos, ouvimos falar sobre Jesus e o que Ele fazia, e ouvimos falar sobre a missão que Ele queria, que era que nós levássemos o Evangelho dEle, que era que nós cuidássemos da noiva dEle, através de nossas funções. E talvez a gente aprendeu isso, e com certeza a gente aprendeu isso, que nós devemos cuidar do nosso irmão, que nós devemos fazer com prazer as coisas de Deus, que nós devemos cuidar daquilo que nos foi colocado em mãos, porque um dia vai ser nos cobrado pelo dono da obra, e a gente aprendeu isso. E talvez a gente se colocou em prontidão, dizendo: olha, eis-me aqui, pode me enviar, pode confiar em mim, porque eu vou fazer, pode confiar em mim, porque eu vou me dedicar, eu vou dar o meu melhor. E talvez no começo da nossa viagem com Cristo, no começo da nossa missão, nós estávamos com todo o ímpeto, debaixo da oração, porque convivemos entre pessoas de oração. E talvez você tenha falhado, e talvez você tenha abandonado o posto, e talvez você chegou em algum momento da caminhada que você disse assim: bom, eu não vou sair da igreja, mas cuidado do coral, é muito incômodo. Eu não vou abandonar Jesus, mas ficar no coral não é para mim, não me serve. Eu não vou abandonar Jesus, mas essa missão que eu aceitei não está dando certo. Talvez, mesmo você sendo criado no meio de muitos, incentivados por muitos, você começou algo, começou o seu trajeto, e depois simplesmente você não quis mais, e abandonou o teu posto, aquilo que você estava fazendo, seja no círculo de oração, seja numa vida de oração, seja numa vida devota a Cristo, e você começou, mas depois você abandonou essa missão, deixou de cuidar, seja das crianças, qualquer área, imagine qualquer área, e você disse que não dava mais, e você disse que não conseguiria mais completar essa missão, e você abandonou. E talvez você está aqui hoje, e talvez no teu coração esteja vindo essa memória na tua mente, de que você começou algo e não concluiu, de que você propôs no seu coração uma vida devota a Cristo, através de oração, através de jejum, através de dedicação na palavra, através da sua dedicação às funções dadas ao corpo da igreja, e você não conseguiu concluir, e você parou no meio, e você retrocedeu, e hoje talvez venha à tua memória isso, que você começou algo e não concluiu, que você botou no teu coração que a partir de agora eu vou fazer isso, e eu vou orar e assim, tantas vezes por dia, e eu vou jejuar, e eu vou me dedicar, e eu vou falar para o pastor que eu estou pronto para aquilo que ele precisar. E quando ele chamou, quando o chamado veio, quando a missão veio, você talvez entregou os pontos, desistiu e fez que nem Marcos. Não abandonou Jesus, mas abandonou a missão. E talvez isso te pesa. Foi isso que aconteceu com ele. E talvez agora, na tua mente, você se ache indigno, porque o que fica na tua mente é que você falhou. Porque nós aprendemos, vem comigo, nós aprendemos que os nossos pecados, antes de a gente se batizar, foram todos apagados, sim ou não? Sim. A gente aceitou Jesus, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas nós temos uma dificuldade de lidar com pecados que nós cometemos depois que nós nos batizamos, depois que nós aceitamos Jesus, com missões que nós falhamos depois que nós
encontramos o Espírito Santo, depois que nós estivemos no meio de irmãos, depois que o Espírito Santo desceu sobre a casa que nós estávamos, nós temos uma dificuldade em tratar com falhas que aconteceram depois que nós estamos na igreja. Não é assim? Não é assim que nós fizemos? Se ele traía ou pecava ou fazia qualquer coisa e ele se batizou, a gente esquece isso. E agora ele está na igreja. Mas se ele tem algum deslize, se ele tem algum erro, se ele para de fazer alguma coisa, alguma missão, a nossa mente diz, bom, agora ele já conhece a verdade, agora então acabou para ele. Ele falhou uma vez. E talvez é isso que esteja na tua cabeça hoje. Que eu aceitei Jesus, eu me batizei, eu estou que nem João Marcos no meio de muitos irmãos, o Espírito Santo já desceu, a casa da minha mãe é bênção, a casa que eu estou é bênção, mas eu falhei, eu aceitei uma missão debaixo da autoridade do Espírito Santo, eu dei os primeiros passos, mas depois eu sucumbi, e agora eu não sou digno. Talvez é isso que esteja na tua cabeça hoje. E talvez por causa disso você tenha se empenhado um pouco na obra. Talvez por causa disso você se ache indigno de se apresentar, estar em prontidão para aquilo que vai ser necessário que você atue. E talvez quando o pastor te lance um desafio e te convide para ministrar, ou te convide para fazer qualquer coisa na igreja, bate na tua cabeça, bom, eu já me batizei, eu tive experiências com Cristo, eu estive rodeado de pessoas, mas eu abandonei aquela decisão que eu tinha tomado, eu abandonei a missão, e eu não sou digno nem de subir ali em cima e dar o meu testemunho. E talvez é isso que bata na tua cabeça essa noite, que fique martelando durante a tua vida. É assim que estava João Marcos. Eu falhei, eu conheci desse Jesus. O Espírito Santo desceu lá no cenáculo da casa da minha mãe. Os cultos que eu participava, estavam os discípulos lá, todos do meu lado. Os primeiros, as pessoas mais importantes do Evangelho estavam comigo. E eu comecei uma missão debaixo da autoridade do Espírito Santo. E eu falhei. Falhei no coral, falhei no evangelismo, falhei na música, falhei na missão, falhei com o meu testemunho, porque eu abandonei aquilo que eu dizia que era muito importante, eu abandonei, eu não dei importância para aquilo que Deus dava importância. E talvez é isso que esteja na cabeça de alguns, que você falhou, que você envergonhou o nome de Jesus pela tua desistência. E agora eu faço uma pergunta para vocês que eu ouvi esses tempos. Paulo era um homem de Deus? Sim ou não? Sim. Mas Paulo não aceitou, não entendeu o arrependimento de Marcos. E talvez o que te deixe mais para baixo foi que alguém que você considera um homem de Deus, considera um homem usado, não entendeu quando você se arrependeu e quis voltar para a missão. Porque acontece isso. Nem todos entendem o benefício da graça para nossas vidas. E alguns homens, mesmo sendo de Deus, não conseguem entender algumas coisas que Deus trata com a gente. Algumas coisas que Deus trata dentro de nós. E isso talvez magoa você, porque era um homem de Deus, mas não entendeu Deus agindo na tua vida. Era um homem de Deus, mas não entendeu a graça de Deus sobre tua vida, querendo te devolver o propósito da missão. E talvez o homem não entendeu, e Paulo era um homem de Deus, e não entendeu Marcos querer seguir de novo na missão. E Roger, quando o homem de Deus não entende que Deus me redimiu e me chamou de novo, o que eu faço? Abandono tudo? Não, eu continuo na missão que Deus me deu.
Eu continuo no propósito que Deus me deu. Mas Roger, eles não me reconhecem, eles não colocaram nada para mim fazer. Eu continuo na missão que Deus me deu, eu não paro. Marcos escutou um não, e ele não disse: bom, Barnabé, então tu segue com Paulo e eu vou ficar aqui em Jerusalém. Não. Ele baixou a cabeça, Barnabé saiu para um lado, ele foi junto com Barnabé, e eles continuaram a missão, eles continuaram a levar o evangelho, ele não parou. E o que eu quero dizer para você essa noite é que mesmo que você se encontre na mesma situação de Marcos, mesmo que você por vontade própria tenha abandonado a tua missão que você estava fazendo, o teu propósito que tinha colocado no teu coração, mesmo depois de batizado, mesmo depois de receber o Espírito Santo, mesmo depois de ter experiências com Cristo, você começou um propósito e você falhou, e agora talvez você se ache indigno. O que eu tenho para te dizer essa noite é: continua, porque a graça é a chance de você continuar a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. É a chance de você voltar à missão que você tinha abandonado, e nós nunca vamos entender isso plenamente. Nós nunca vamos entender a graça de Deus plenamente. Nós nunca vamos entender um pastor que tem 99 ovelhas, deixar todas e por causa de uma que se perdeu, ele enfrentar a escuridão da noite, os perigos da noite, para encontrar essa ovelha, tendo o risco da ovelha não querer voltar com ele. Nós nunca vamos entender a graça. Nós nunca vamos entender o pai que o filho escolheu se lançar fora. Nós nunca vamos entender plenamente que o filho que escolheu, mas o pai espera o filho, e quando o filho chega, ele devolve para o filho tudo o que o filho tinha. E nós nunca vamos entender isso plenamente. Nós entendemos algumas coisas com a ajuda do Espírito Santo, mas nós ficamos encascurrados ou encascucados quando alguém comete um erro no nosso meio. Imagina você que alguém foi e traiu a sua esposa, ou alguém matou alguém aqui em nosso meio, e essa pessoa abandonou a fé, envergonhou o nome de Cristo, e depois ele volta. E nós esperamos que ele seja tratado de uma maneira, e quando ele chega, a graça trata ele totalmente diferente do que nós esperávamos. E nós não conseguimmus entender. E na hora ficou: como assim? Esse cara fez isso. E talvez no nosso coração, quando esse cara vir pregar, quando esse homem ou essa mulher vir pregar, talvez o nosso coração vai se bloquear para a mensagem dele. Vai ficar uma dúvida no ar: eu escuto ou não escuto? Esse cara roubou o dízimo da igreja, e agora ele disse que se arrependeu e voltou aqui para a igreja e quer pregar para mim. É assim, nós não vamos entender a graça, o favor dado a ele ou a ela quando se arrepende. É bem verdade, não adianta ser picareta e querer ficar no nosso meio. E Paulo não entendeu, mas João seguiu a missão. João não desistiu. Em Alexandria, a igreja de Alexandria no Egito, que é tida como um dos cernes do Evangelho, foi fundada e teve como seu primeiro bispo João Marcos, porque ele não desistiu. Ele não desistiu, e ele foi peça fundamental na pregação do Evangelho. E ele foi o primeiro evangelho escrito, o primeiro homem a escrever sobre Jesus. Depois Mateus, Lucas olham para ele e decidem imitá-lo, e também fazem o evangelho. Mas o primeiro evangelho, a primeira descrição, as primeiras histórias contadas foi feita por João Marcos. A igreja de Alexandria fundada por João Marcos. Bispo da igreja de Alexandria, João Marcos. Cerne importante na história do Evangelho.
Porque ele não se entregou. Porque ele simplesmente aceitou o perdão de Cristo e voltou para a missão. Mas o fulano de tal não entendeu. Eu volto para a missão. Eu volto a fazer. Eu volto a cumprir com o propósito que eu coloquei no meu coração. E eu queria que você se colocasse de pé. E Roger, mas e como é que estava Marcos? Com certeza ele ficou com isso, essa história ficou guardada ali. Mas os anos passam, ele continua na missão. Os anos passam, ele continua pregando. Os anos passam e ele continua fazendo aquilo que ele tinha prometido fazer. E chega um tempo que agora o apóstolo Paulo está preso. E Paulo vai escrever a sua última carta, Jardel. A sua última carta em vida. E ele escreve a quem? Ao seu filho amado Timóteo. E eu quero só que você preste atenção em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, diz assim: Paulo agora, nos seus últimos dias de vida, Nero já tinha decretado que ele ia morrer. E agora, na sua última carta, seu último suspiro, ele escreve assim, dizendo para Timóteo vir depressa. Diz que Demas o abandonou, que Lucas está com ele. Mas ele diz assim: somente Lucas está comigo. Paulo está sozinho, prestes a ir para a morte. E ele escreve uma carta dizendo assim: somente Lucas está comigo. Toma a Marcos. Timóteo, pega o Marcos e traz-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o Evangelho. Agora, nos últimos instantes da sua vida, ele escreve uma carta, e eu quero que você imagine essa carta chegando para Timóteo, e Timóteo lendo essa carta, e João Marcos ali, talvez Pedro, porque Pedro andava muito com Marcos, tanto é que o Evangelho de Marcos é conhecido como Evangelho Petrino. E chega essa carta e ele diz: olha, essa carta é do apóstolo Paulo. E ele: peraí, Paulo é aquele que diz que não andaria mais comigo. Paulo é aquele que diz que eu não tinha mais serventia, que eu não era digno de confiança. Paulo é aquele que me deixou de lado. Pois é, esse mesmo cara escreveu uma carta dizendo assim: agora traz também Marcos, porque Marcos me é muito útil para a pregação do Evangelho. Imagina Marcos ouvindo isso. Aquele cara que tinha deixado ele de lado, que não tinha confiado no poder da graça sobre a vida dele, agora diz: vem, traz Marcos, porque eu reconheço que a graça é sobre ele e que ele é muito importante para a pregação do Evangelho. E assim que Marcos é trazido de volta e é restaurado o seu respeito, e agora ele já não é mais o cara fujão, ele já não é mais o cara que abandonou a missão, ele já não é mais o cara sem compromisso. Agora ele é Marcos, peça fundamental para o crescimento do Evangelho. E agora você já não é mais chamado de fujão. Deus te chama para dizer que você é peça fundamental para o crescimento da De Flores, para o crescimento do Evangelho no bairro Anair, no bairro Fátima, em qualquer outro bairro, porque Deus ainda conta conosco.
E eu quero orar com você. E quero que tu seja verdadeiro nessa oração. Eu sei que é ruim trazer à memória missões que nós abandonamos, compromissos que nós pegamos e não levamos a sério e abandonamos no meio da caminhada, propósitos que nós colocamos no nosso coração e depois a gente simplesmente diz que não dava mais. Essa noite o Espírito Santo quer trazer tudo à tua memória, porque Ele deseja tratar em você, porque depois de tratado Ele vai te tornar a peça útil de novo na engrenagem da noiva de Cristo, na engrenagem do Evangelho. Pai, nós oramos agora, Senhor, e nós te agradecemos por essa palavra, Pai, e nós pedimos a tua ajuda. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda porque tem missões que nós falhamos. Nos ajuda porque tem propósitos que nós abandonamos. Nos ajuda porque tem situações que nós falamos sim, eis-me aqui, e depois simplesmente nós desistimos no meio da caminhada, ou nem no meio nós estávamos. Eu quero que tu nos ajude a trazer tudo isso à memória, promessas que nós fizemos a ti, Senhor, promessas e propósitos que nós colocamos diante dos teus pés. Recebemos a oração da igreja, o convívio dos irmãos, e fomos para algumas missões e falhamos nela, Pai. Espírito Santo, traga a nossa memória hoje, mas traga a nossa memória para nos curar, porque nós não queremos continuar como uma árvore sem frutos. Nós precisamos frutificar, e para que nós venhamos frutificar, nós temos que entender que a graça nos perdoa e nos dá a chance de voltar a caminhar de novo no caminho que nós nos desviamos. Que a tua graça nos dá a oportunidade de voltarmos àquela missão que nós outrora falhamos, de tomar de novo aquele posto que outrora nós abandonamos. E essa noite os meus irmãos talvez tomam de novo seus postos, Pai, de atalaia na sua casa, de quem criou propósitos, de quem estaria firme, orando pela sua família, sem desvalecer, e talvez falhou, abandonou o posto, fracassou, trouxe vergonha para o teu nome, e assim deixou o posto abandonado, e a sua família hoje talvez sofre. Mas a tua graça nos dá a chance de tomar o posto de novo, como atalaias da tua casa, como atalaias da nossa casa, de voltar à missão que nós abandonamos. Então o Espírito Santo ministra no nosso coração, porque nós queremos voltar a dar frutos, e frutos bons em ti. Guarda o coração dos meus irmãos, Pai, guarda o meu coração. E Pai, nos ajuda a entender que mesmo que sejam homens e mulheres de Deus, às vezes eles não vão entender a missão que Tu colocou a nós, mas nos ajuda a permanecermos firmes, Pai, porque nós sabemos que diante da Tua luz, a qualquer hora e a qualquer dia, tudo vai vir à tona, e as pessoas vão reconhecer a graça em nossas vidas, a graça na missão que a nós foi dada. Ajuda os meus irmãos, me ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.